alegria. E aí tu tem que rever qual é a motivação que tu está te relacionando com essa pessoa. Porque daí quando ela te responde positivamente, tu fica feliz. Quando ela te responde negativamente, tu estoura, tu fica brabo, tu fica irritado. Não é assim que acontece? Então ele está dizendo assim, ó, alegrem-se no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Essa palavra moderação, da carta de Filipenses, de Paulo aos Filipenses, essa palavra ela tá se referindo à misericórdia. Ela está se referindo a equilíbrio. Então ela vai ser sempre exercitada a partir do outro. É uma moderação na relação com o outro. Amém, irmãos? Diferente da outra moderação que nós vamos ver, que é a moderação interna nossa. Então, essa palavra moderação fala de brandura. Fala de tu ser firme, porém leve. Essa palavra aqui, moderação, ela está se referindo, tu que está em casa, está se referindo à equidade. Quem é que sabe me dizer o que é equidade? Proporcionalidade. Quando fala de equidade, fala de discernimento. Eu não posso tratar o Pedro igual eu trato o João. Eu tenho que saber, na minha relação de profundidade, o que o Pedro precisa ouvir, precisa ser trabalhado, e aí eu vou trazer para o Pedro o ensino, mas vai ser diferente do que eu vou trazer para o João, porque daqui a pouco o João tem que ser um pouco mais brando. O Pedro pode ser um pouco mais intrépido. Eu preciso saber disso, senão eu vou tratar os dois iguais. Senão eu tenho um time de 20 pessoas, aonde eu coloco todas essas 20 pessoas aqui para os empreendedores dentro de um saco, né? Tudo farinha do mesmo saco, aquele ditado, né? Farinha ali, mistura tudo, e eu vou tratar os 20 igual. Vai dar problema. Primeiro que isso representa que eu não tenho intimidade. E eu nem quero ter intimidade, né? Porque para mim é mais fácil padronizar a relação. Amém? Dá para entender isso? Então o que eu estou dizendo assim? Por que a gente entra em conflito com a forma de pensar do outro? Porque eu quero que o outro pense que nem eu. E se não pensa que nem eu vou ir para cima. O problema não é pensar diferente. O problema é o quanto isso te afeta na relação com essa pessoa. Quando eu foco no resultado, quando eu foco naquilo que é aparente, naquilo que eu quero, eu não estou nem aí para a relação. Dá para entender, irmãos? Aqui, a dificuldade de moderação estava na relação delas. Elas não conseguiam se acertar. E vai acontecer isso. Então é uma manhã da gente clamar ao Senhor. Clama isso, fala assim: Senhor, eu quero ter moderação nas relações com meus irmãos. Eu quero ter moderação na relação com meus liderados, com a minha esposa. Eu quero encontrar como é que é. Irmãos, moderação não é tu ser omisso. Moderação não é tu ser passivo. Pelo contrário. Para ter moderação tem que ter discernimento. Tem que estar angustiado para tu ser moderado. Tu tem que estar angustiado. E a gente tem até uns jargões que a gente fala, né? Vou pegar ele. Agora vou entrar com força. A gente fala isso, né? Cuidado, porque se tu entrar de forma protocolar e automática para reproduzir algo visando um resultado que tu já vivenciou, nem tu nem o outro vão desenvolver. Amém?
Ninguém vai crescer nessa relação. A forma que a gente vê é individual. A gente precisa agora encontrar qual é a nossa forma. E para isso a gente tem que estar praticando. Está praticando a palavra de Deus, está errando, a gente vai errar. O foco tem que ser a relação. Quando Paulo traz isso aqui, é como se, embora eu tenha o direito de agir com rigor, eu decidi não fazer isso. Embora tu tenha o direito, por tudo que tu já viveu, por tudo que tu já passou, por tudo que tu aprendeu, tu tem um direito de ser rigoroso. Mas tu abre mão disso. E aí tu te torna o quê? Moderado. Estão me acompanhando aqui, irmãos? Então a gente precisa encontrar essa moderação. Quem é que hoje, eu quero que pense na sua relação, seja com a esposa, com o filho, quem é que hoje está disposto a ceder? A gente tem que estar disposto a ceder, viu, irmãos? Às vezes, não adianta tu bater de frente. Porque às vezes vai ser um momento que vai ter ali de exposição. Quando vem algo sobre ti, tu tem que entender que é Deus proporcionando esse momento para que fique revelado o quê? Os corações. Então vem um choro ali, vem uma discussão, vem uma cobrança. Tu tem que estar disposto a ceder. Ao quê? Ao teu direito de sobrepor aquela relação. É forte isso, né? Imagina que ela pensa que ela é. Imagina que esse pirralho. Não é assim que a gente pensa? O que esse cara que recém entrou na empresa quer? É assim que a gente anda, irmãos. Quero que tu pense na relação aí. Nas relações que tu está inserido. É assim que... Ah, tirou minha autoridade. É assim que a gente fala, né? Tocou na minha convicção. Convicção ninguém toca. A não ser tu. Que aí é a dúvida, né? Quem tem dúvida não tem convicção. Então, a gente precisa evitar os excessos. O que Paulo está dizendo assim? Olha só, evitem os excessos. E que todos vejam isso. Tem gente te olhando, tem gente te observando. Tu que está em casa, tem gente te observando. Aonde tu está? Quais são os excessos que tu tem que evitar? Está falando de equilíbrio aqui. Ele, olha só, presta atenção, perto está o Senhor. É Ele que está no controle disso, descansa o teu coração. É processo na vida de ambos. E antes da gente continuar lendo, eu queria que nós fôssemos lá em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, no capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1. Verso 6. Paulo está falando ali que dá graças a Deus desde os tempos lá, né, dos antepassados, né, que conhece as lágrimas desse jovem, a partir da avó, a partir da mãe. E a partir do verso 6, todo mundo encontrou aí? Ele fala o seguinte: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas poder,
amor e moderação. Essa moderação aqui está relacionada a domínio próprio. Essa moderação aqui está relacionada ao governo de si mesmo, que vem pelo Espírito, amém, irmãos? A gente tem recebido isso. É só pelo Espírito. Tu vai pregar uma palavra poderosa, tu vai ministrar um louvor ali, forte, pesado, tu vai servir na portaria ali de forma exímia, vai anotar tudo direitinho ali, a limpeza. Amém, irmãos? Cadê a câmera? Está aqui. Tu que está em casa, vai fazer ali, vai seguir um script ali, vai fazer um pitch, vai... no ofício que for, na vocação que for. Tudo isso o dom faz. Não precisa do Espírito. Agora, eu quero ser cheio do Espírito, amém, irmãos? Fala isso para o Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero andar no Espírito. Eu quero começar no Espírito e terminar no Espírito. Não começar no Espírito e terminar na carne. Para tudo isso, tu vai conseguir executar sem o Espírito. É dom. Vai para uma relação, cantando bem com a tua esposa. Não tem, irmão, se não for pelo Espírito, tu não consegue perseverar. Se não for pelo Espírito, tu não vai conseguir ter essa moderação, esse domínio próprio. Por isso que não está em ti. Para de achar que tu pode resolver a tua vida sozinho. É poder, amor e moderação. Não tem como amar sem o Espírito. Para de achar que teu filho te ama. A Valentina ama o Francis. A Valentina não sabe o que é amor. O Nicolas não sabe o que é amor. Ele sabe o que é ali, necessidade, o Bento. E a gente fica ainda ludibriado com isso. O Matias, sabe que o Matias sabe o que é amor, professor Eduardo? O Matias sabe que quando ele está com fome, ele tem que chorar, porque ele precisa de mamar. E quando ele está xixi cocô, ele chora, porque tem que trocar a fralda. E quando chega, ele dá um sorriso. Ai, amando. Não sabe o que é amor, irmãos. Aterriza. E às vezes chora e não sabe o que é. Daqui a pouco tu está chorando junto. Ai, o que eu fiz para ele? Falta de moderação, irmãos. Então Paulo está trazendo aqui, olha só, Timóteo, tem uma moderação que é interna. É uma mente controlada, irmãos. Nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Saímos de uma mente controladora para uma mente controlada. Amém? A nossa mente está nos controlando. Nossa alma está nos controlando. Aí pelo Espírito de adoção que vem, que testifica com o nosso Espírito, a gente consegue o quê? Controlar essa alma. Com a mente de Cristo vem controlar essa mente, que é um trabalho inconstante, que não dura, mas que é frenético. A nossa mente está a 1000 por hora. Começa a pensar como é que está a tua mente agora. Mas é que às vezes quando tu entra aqui, tu apaga tudo, né? Quando tu sai para lá que fica o negócio. Não é assim que a gente faz? Não, eu vou para a igreja para receber bênção. Não, meu irmão, tu não está aqui para receber bênção, tu já foi abençoado. Tu está aqui para ouvir uma palavra de Deus e ser como tu é lá fora. Agora a gente é um aqui dentro e lá fora a gente é outro? Então Paulo está dizendo, só Timóteo, presta atenção, moderação, filho. Está dentro de ti. Autocontrole, governar os próprios impulsos, sentimentos, ao invés de ser governado por eles. Senhor, fala aí, Senhor, eu não quero mais ser governado
pelos meus próprios sentimentos. Eu não quero. Eu não quero, fala de novo, tu que está em casa, ser governado pelos meus impulsos. Reatividade. Paulo está dizendo assim, Timóteo, tu não pode ser reativo. Tu não pode reagir. Começa dentro de nós, irmãos. Por isso que a nova aliança, ela não é mais em tinta e tábua. É pelo Espírito no coração. Então, se tu está reativo ainda, se tu está sem moderação nas relações, tu tem que ir lá atrás. E lá atrás não é passado. Lá atrás é aqui dentro. Opa, só um pouquinho. O que está acontecendo dentro de mim? Quem é que iluminou meu coração? O que eu estou recebendo de palavra? O que os irmãos estão trabalhando ali na minha vida que eu estou precisando ajustar e que eu não estou entendendo, que eu não estou percebendo? Tu tem que rever isso aí. A tua falta de moderação na relação é falta de moderação interna. Amém? Então a falta de moderação nas relações é uma falta de algo dentro de mim. Se tudo é do invisível para o visível, ainda que o que é dentro de mim eu consigo visualizar, né, pela vida da comunhão. Quando eu estou profundamente comprometido e me relacionando. Então olha só, Evódia, Sintique, presta atenção. Alegrem-se. Isso é interno. Vocês estão em conflito agora porque vocês estão com crise na fé de vocês. Não é pela tarefa, não é pelo que tem que ser feito. É porque dentro de vocês tem conflito. Dentro de vocês tem dúvida. Dentro de vocês. E aí voltando lá, irmãos, vamos voltar lá para Filipenses. E aí ele diz, perto está o Senhor. Vocês estão servindo, vocês estão servindo aí o ministério, vocês estão andando com a vida da igreja, vocês são família. Amém? Vocês são família. Verso 6, Filipenses 4, 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Está faltando o que, Evódia, Sintique? Vocês falarem. Está faltando o que? Tu abrir o coração. Tu está tentando resolver dentro de ti algo que tu não vai conseguir sozinho. E tu vai explodir. Tu vai reagir. Então esse amor que te alcançou para tu amar primeiro, não tem nada que tu possa fazer para alcançar ele. Ele te amou primeiro. A gente só está aqui hoje porque Deus nos amou primeiro, amém? Tu não está aqui hoje porque, tu viu que o lustre é um lustre bonito, que as paredes são, porque aqui é diferente da outro lugar. Não, é porque Deus te atraiu até aqui. Porque Ele te amou primeiro. Começa a lembrar de como tu era, irmão. Meu irmão, minha irmã. Começa a lembrar de onde Deus te tirou. Teria como tu ser tirado desse lugar? Teria como? Não tinha como. Tem como eu tirar o Luiz de algum outro lugar, do jeito que eu sou? Legalista, metódico, né? Não tem como. Mas pelo amor de Deus, né? Parece que mas pelo amor de Deus que me alcançou, eu consigo agora me relacionar com meu irmão. Então está faltando o quê? Está faltando amor. E se está faltando amor, e o amor de Deus só vem pelo Espírito, está faltando o quê? O Espírito.
Mas o Espírito já te adotou, amém? Fala, eu sou filho. O Espírito me adotou. O amor me perdoou. Tu que está em casa, fala, o amor me perdoou. E agora eu tenho condição de me arrepender e me lançar na vida do outro. Irmãos, eu não estou dizendo que isso é fácil, viu? Não é fácil. É processual. E o que é processual envolve perdão, arrependimento e confissão de pecados. A nossa falta de moderação nas relações é porque nós não estamos tendo moderação entre nós. E que não tem problema se acontecer, porque daí vem um terceiro, vem ali um irmão e vai trabalhar isso para sinalizar o quê? Vocês estão em conflito dentro de vocês. Tem uma palavra até em Tiago, né? Que fala que essas brigas, isso dá porque dentro de vocês está. Então é uma manhã da gente clamar ao Senhor. Primeiramente, da gente poder reconhecer como é que está o nosso interior hoje. Como é que está dentro de ti, o que tem te afligido, o que tem te angustiado, quais são os pensamentos que estão vindo na tua cabeça. E aí, para finalizar, aí a gente poderia também, né, desmembrar mais essa palavra, porque daí ele fala da paz de Deus, né? E existem dois tipos de paz, é a paz com Deus e a paz de Deus. A paz com Deus, Paulo fala lá em Romanos 5, onde fala, justificados pela fé, tendes paz com Deus. Então, pela fé, vem a justificação a partir da cruz do Calvário, e o abismo que foi aberto é fechado pela graça. E aí aquele que era inimigo de Deus se torna amigo de Deus, agora reconcilia com Deus. A paz com Deus nos aproxima. E a partir disso vem a paz de Deus que excede todo entendimento, que é a partir da família da fé, das relações. E aí no verso 8, acompanha comigo ali, para a gente já passar aqui para o meu parceiro aqui de mesa. Tem uma mesa preparada para ti, viu? Amém? Tem uma mesa preparada para ti. Tem uma mesa preparada para ti, onde tem um lugar, uma cadeira que tem o teu nome, que ninguém vai sentar. Ela é tua. Tu tem que tomar uma decisão. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz estará com vocês. Amém, irmãos? Retomamos a questão do acompanhamento. Não tem como a gente trabalhar essa moderação interna e exercitar isso nas relações se a gente não tiver uma referência. E uma referência não é uma referência que não erra. É uma referência que sabe lidar com o erro como um processo de desenvolvimento. Às vezes a gente não está conseguindo lidar com o erro porque a gente acha que o erro vai prejudicar o resultado. Amém? A gente acha que o erro do irmão vai prejudicar o resultado. Aquele que falou, ele é fiel para cumprir. Então ele não vai, nada do que ele já disse que vai acontecer, vai deixar de acontecer. A palavra dele, ela não volta vazia. Se ele diz que toda a terra vai ser cheia da glória de Deus, toda a terra vai ser cheia da glória de Deus. Não depende de ti. Então sai desse lugar de vitimização, desse lugar de melancolia e vamos em frente. Nós vamos errar. Mas é uma manhã que o Senhor quer te animar, quer te impulsionar e quer te dizer, há esperança. Não tinha esperança para essas mulheres aqui. Não tinha, estava o caos ali. Aí Paulo está dizendo, alegrem-se. Há esperança, se relacione.
Abram o coração de vocês, falem, entrem em oração, em júbilo, cânticos espirituais. É assim que a gente tem que se relacionar. Aí os pensamentos e os caminhos do Senhor vão vir sobre a tua vida, sobre a nossa vida, a partir da vida da comunhão, irmãos. Está expendendo uma força e um tempo que está gerando um sofrimento que é ilegítimo. Tu não veio para a igreja para deixar de sofrer, tu veio para a igreja para ressignificar o sofrimento. E entender que faz parte do processo. Amém? Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Tremenda essa palavra, né? Pra gente conversar um pouco assim e entender essa ministração de Deus para a nossa vida, para o nosso espírito, né? Mas antes de eu dar continuidade nisso, pastor Tiago, eu queria reforçar algo ali pro pessoal do online, né? Hoje o pessoal tá empenhado aí também, tem muita gente, mas a questão da câmera aberta, importante assim, porque o online Deus deu pra gente assim como uma ferramenta da gente estar mais próximos, né? Então tem muita gente aqui que hoje que está no retiro, as mulheres que estão no retiro, por exemplo, e alguns homens que estão aqui, que são do online, né? O Marco, Fabrício, Luiz, Técio e alguns outros irmãos aí, né? Então o online Deus deu pra gente ser mais próximo, né? O online é através do Zoom, que é a maneira que a gente pode abrir a câmera, que a gente pode se ver, que a gente pode estar ali participando daquele, aqui no Rio Grande do Sul, aquela mesa de Brasília se chama Café Colonial, tava falando pros irmãos aqui. O negócio lá tá... Ó, se alguém quiser almoçar depois disso aí, um negócio assim, ó. Ai, muito bom. Mas então pra gente ir participando também do que tá acontecendo na casa dos irmãos, pra gente ter uma maneira assim de estar mais próximos, né? Porque senão a gente faria pelo YouTube, bota a transmissão no YouTube, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo pra gente que tá aqui, né? O pessoal da mesa é muito mais fácil, né? Fazer pelo YouTube, põe lá e tu põe assistir. Então quem tá no online também há uma dedicação de, no horário do culto, parar tudo que tá fazendo, sentar num lugar e prestar atenção no que está acontecendo aqui. E uma das maneiras que tu faz isso é abrindo a câmera, porque quando tu abre a câmera, tu precisa ali também ter uma postura, né? Tá num lugar bacana, tu precisa ficar atento ali com aquilo que tu tá fazendo. Então, claro que às vezes a gente não consegue abrir, né? Tá no carro, não tem suporte, né? E o cara não quer perder o culto, né? A palavra. Mas sempre quando a gente fecha a câmera, a gente tá falando o seguinte para quem tá aqui no presencial ou no online: eu tô fazendo outra coisa. É isso que a gente comunica quando tá com a câmera fechada. Então, e quando a gente está fazendo outra coisa e a gente está tentando prestar atenção em outra, a gente perde muita coisa. Então, volto a dizer, às vezes a gente não consegue, né? Às vezes está num ônibus, está num lugar que a gente não consegue abrir a câmera. Mas às vezes a gente, no horário do culto, como está no online, a gente usa para fazer outras coisas, né? Então vou lá na minha academia, vou lá treinar, vou botar o fone aqui e vou acompanhar o culto. Não, eu vou no supermercado, que eu vou fazer um churrasco ao meio-dia. Aí às 9 horas da manhã, um horário bom, eu vou no supermercado, ponho o fone, fico acompanhando o culto e tal. E aí não há uma dedicação, tem que ter uma dedicação, irmãos, no nome de Jesus, assim. Trazer para vocês, assim, se dediquem aí, sabe, no online, abram a câmera, a gente quer estar mais junto com vocês aí, sabe? Se organizem, se preparem para estar num lugar assim, para abrir a câmera, para participar disso aqui, para não pegar só as migalhas da mesa, sabe? Não, mas pega o pedaço de pão que foi dado para ti, hoje é Santa Ceia, né? Então, muito bom. E nessa palavra que o pastor Tiago trouxe aqui, que é de moderação,
a gente sempre tem que entender as coisas como um processo, né, de desenvolvimento. Então a vida com Deus, a nossa fé, ela é um processo de desenvolvimento. A Bíblia, ela sempre vai traçar um processo que está acontecendo na minha e na tua vida. Amém, irmãos? Então por isso que é fé. Porque senão a gente olha para nós mesmos e diz, não tem esperança, cara. Acabou. Acabou minha vida, acabou minha família, acabou tudo. Vou largar isso aqui. Não, é fé. Há uma esperança que eu estou me desenvolvendo para uma referência. Que referência? O meu pai, o meu irmão mais velho, Jesus Cristo. Então estou me desenvolvendo para isso. Quando a gente se encontra com a palavra que vai iluminando a nossa vida, a gente começa agora a compreender algumas coisas. Porque quando a gente está longe de Deus, o que a gente faz? A gente imputa culpa para o outro. Então a gente se exime das nossas responsabilidades e imputa a culpa para o outro. Isso num relacionamento é assim. Nunca é nossa responsabilidade. A gente até diz, né? Não, pastor Eduardo, eu sei que tem minha parte, mas olha o que ele fez. Eu sei que tem a minha parte, a minha parcela, mas olha só o que minha esposa está fazendo. Mas olha só, me entende? Então a gente está sempre tentando se eximir. E a palavra de Deus, ela vai clareando a nossa vida, amém, irmãos? Ela vai clareando, ela vai iluminando, a gente vai começando a compreender que a gente é o responsável por tudo. Então essa questão das brigas, né, que o pastor Tiago falou, e que eu estava com esse texto no meu coração, a gente começa a compreender da onde procede, da onde nasce, da onde brota isso. Que está lá em Tiago, no capítulo 4. Abre alguém aí para a gente ler, rapidinho. Tiago 4, versículo 1. Para a gente compreender da onde. Porque a gente diz da onde? É do outro. Isso aí só pode ser do outro. Isso aí só pode... É o diabo. Isso aí nasce do diabo. Isso aí nasce do inferno. É o inimigo. Isso aí que... A gente está botando uma culpa que nem do diabo é. Então, Tiago, capítulo 4, versículo 1, o que diz? Oi. Samuel vai ler aqui pra gente. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então, a palavra de Deus está falando o seguinte: da onde? Uma pergunta que a gente tem que fazer: da onde que está surgindo essas discussões lá no meu trabalho, as discussões no trânsito, as discussões do meu casamento, as discussões, da onde? A gente tem que se fazer essa pergunta, irmãos: da onde que está brotando isso? Para parar de viver essa vida de confusão, essa vida aí aonde a gente só faz conflito. Ele diz: da onde? Senão dos prazeres que estão em conflitos dentro de vocês. Então, a essência, a nascente das guerras, das brigas, dos conflitos é dentro de nós, porque os prazeres ficam em conflitos. É a carne e o espírito. É aquilo que tu quer, é aquilo que tu acha que tu merece. Sabe que uma das coisas que fritou o nosso cérebro, uma das coisas que derreteu a nossa alma, foi a loucura da meritocracia. Isso aí arrebentou. Todo ser humano, ele é meritocrata. Ele acha que ele faz para merecer. É o escravo.
A escravidão, esse tempo longe de Deus, nos deixou assim. Não, eu faço e Deus tem que me abençoar. Eu faço e a minha esposa tem que me amar. E Deus, ele não é assim. Porque se nós fôssemos merecer alguma coisa, irmãos, o que a gente ia ter que merecer? Acabou minha vida. Fico pensando, olha, se eu fosse merecer alguma coisa, acabou minha vida, cara. Acabou. Acabou, cara. Só eu sei o que eu sinto e o que eu penso todos os dias. O quanto eu peco com Deus. Que eu fico imaginando, que eu fico pensando, os sentimentos que passam dentro de mim. Não tem chance, eu estava no inferno. Por isso que a vida com Deus, ela é graça, o favor imerecido. A gente já estava com uma sentença de morte. E aí veio Jesus Cristo e nos redimiu. Veio Jesus Cristo e nos salvou. E nos deu agora uma nova chance. Nos deu agora uma chance da gente viver uma vida eterna aqui na terra. Nos salvou. Graça. Só que a gente está sempre esperando algo em troca. Não é assim, irmãos? Não é assim que a gente está? A gente está sempre esperando algo em troca. Sempre esperando ser beneficiado em troca. Porque a gente não compreendeu que a gente já recebeu todo o benefício que a gente precisava. O que a gente precisava? Da redenção. O que a gente precisava era ser adotado pelo nosso Pai. Só que ainda dentro de nós há um conflito dos prazeres. Então, quando tu tiver num conflito com a tua esposa, um conflito com um amigo, um conflito, lembra dessa palavra. Dizer os prazeres que estão em conflito dentro de mim. Um homem e uma mulher de Deus, ele tem que ser rápido para ouvir, tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, é dentro de nós, irmãos, que a gente está brigando com quem? Com Deus. A gente não briga com mais ninguém, a não ser com Deus. A gente fica revoltado, não é com o chefe, não é com o colaborador, não é com o marido, não é com o treinador. A gente briga com Deus. Não é assim? Quando acontece alguma coisa, diz assim, aí daqui a pouco a gente vai se revoltando com as pessoas, daqui a pouco a gente diz, mas por que comigo, Deus? Meritocracia. Loucura. Loucura, irmãos. Depois eu descobri isso, da onde que procede as brigas. Agora eu entendi que é comigo, que não é com ninguém, que é esses conflitos, que é os prazeres, que é a cobiça, que é a ganância, que é isso que eu quero muito, que eu quero mais do que eu... Então é tudo isso que está dentro de mim que está em conflito. Agora, lançando luz nisso, eu começo a perceber como que eu fiquei a partir disso. Porque a gente está falando de guerra. Aí entra o versículo que Deus deu para o Lucinei. Provérbios 25, 28. Fala pra gente, Lucinei. Vem aqui. Então, olha como que a gente ficou, irmãos. Esse provérbio, ele diz assim, como cidade derrubadas
é o homem que não consegue conter os seus sentimentos. Tem algumas versões que diz que o homem que não consegue se conter, né? Então, é muito forte porque fala sobre isso, né, pastor? Fala sobre isso. Então, olha só. Alguém tem outra versão aí na mão? Provérbios 25. Uma cidade, olha só, sem muralhas. A versão que eu estava lendo era: como uma cidade derrubada e sem muralhas é o homem que não consegue conter a si mesmo. Numa figura de guerra, que era o que eles viviam naquela época, que é a guerra que a gente está falando lá de Tiago. Está vendo o Antigo e o Novo Testamento se ligando aqui, irmãos? Tu imagina uma cidade derrubada e sem muralhas. É uma cidade vulnerável. Então, a gente se tornou homens e mulheres vulneráveis por conta desse jeito que a gente se tornou, sem moderação. Impulsivos, explosivos. Tu quer ver a pessoa, pastor Tiago, mais insegura, que está prestes a estourar, que está prestes a cometer uma loucura, é a pessoa que ela tenta controlar tudo. É aquela pessoa que ela tenta assim, ó. Aquela pessoa que ela quer ter a sensação que ela está controlando tudo. Te prepara. Uma cidade sem muralha. Irmãos, aí tu vai pensar, tá, mas eu não sou assim, pastor, né? Porque eu sou calmo. Omissão é reação também, viu? Não pensa que ser reativo é só tu ser explosivo, é só tu... A omissão é uma reação também. Então, essa palavra que tu traz, né, que tu linka lá com que o Lucinei recebeu, a gente precisa compreender, irmãos, porque aqui está falando de equilíbrio. Equilíbrio é o oposto de uma mente paralisada pelo medo ou agitada pelo desespero. É assim que a gente está. Por causa desses desejos, dessas vontades, ou a gente paralisa no processo, ou a gente se agita. Entra em desespero. O Senhor está nos chamando a ter equilíbrio. Omissão também é uma reação. Reativo não é só aquele que aparenta, é aquele que também cala quando tinha que falar. Então, cuidado para não achar que, não, mas lá em casa a gente não briga, a gente discute, é tudo certo, pastor. Estou há 10 anos casado, nunca discuti com a minha esposa, nunca... Nossa, a gente tem uma vida assim de... família de margarina. Sabe aquelas propagandas que é tudo lindo? Não, irmãos. Isso é forte, né? Então a gente tem que entrar numa inconformidade. Se tu já ouviu, tu tem que entender que é um processo. O processo, ele tem etapas. As etapas precisam ser vividas. Tu está vivendo as etapas desse processo? Ou tu está te escondendo atrás de um versículo? Ou tu está te escondendo atrás de uma palavra? Ou tu está... Daqui a pouco tu está te escondendo, está dizendo, não, pastor, não, é difícil mesmo, pastor, mas é que eu sou humano, né? Se tem uma coisa que tu não está sendo nessa terra, é humano. Como tu está assim? Não está sendo humano. Tu está sendo alguém que está querendo ser celeste, alguém que está querendo ser santo, alguém que está querendo ser religioso. A tua pátria não é daqui. Um pouco antes, ali Paulo está falando aos Filipenses, a nossa pátria não é daqui. A tua pátria não é daqui. Tu vem de uma região celestial,
e agora tu precisa te materializar como humano. Amém, irmãos? Está confuso nas cabeças. A gente acha que rito, a gente acha que tradição vai servir para a gente lutar contra a inclinação da carne. Não vai servir, esquece. Vai abrir teu coração, vai falar, vai colocar para fora esses prazeres. Fala, Omar. Levantou a mão, Omar, desculpa, eu não te ouvi. Oi, o meu tá melhor? Tá, o pessoal já vai arrumar. Mas é isso, irmãos, é isso. É isso que a gente precisa Então, irmãos, clamar nessa manhã, né? a gente precisa ter essa compreensão que a gente está nesse processo de desenvolvimento. O pessoal vai arrumar ali a live e a gente vai continuando aqui. Então, a gente está nesse processo de desenvolvimento para a gente alcançar essa maturidade da fé, que é essa moderação que o pastor Tiago falou. Mas para isso, o que a gente vai ter que fazer antes? Reconhecer que a gente é essa cidade vulnerável. Qual que é o problema do pecado? Ele nos deixou orgulhosos. E o orgulho, ele é tu tentar mascarar, cobrir, esconder as tuas vulnerabilidades. Então a gente faz de tudo para esconder que a gente é essa cidade vulnerável. A gente se tornou campeões de dar justificativas quando a gente erra. Tu quer ver? Às vezes é muito legal, a gente vai vivendo comunhão aqui, né, na vida da igreja e tal. E aí às vezes a gente fala algo assim, a gente está numa conversa e fala, e tal. O cara chega a ficar desconcertado, algo simples. O cara, não, tu não sabe. Não. O cara fica desfigurado, vermelho, roxo, cor-de-rosa. Mas tá todo mundo vendo, cara. Não Fica feio, irmãos. A gente tentando se tapar. Sendo que a gente devia dizer assim, é isso mesmo. Eu sou essa cidade vulnerável aí. É isso mesmo. Mas é uma coisa simples, cara. Às vezes até numa brincadeira. A gente não aceita mais, cara. É uma brincadeira ali. Dependendo de quem vem. Gente, o que você aí está pensando? Essa cidade é bem menor que a minha, bem mais destruída que a minha. Nem tem muralha, a minha tem ainda uns pedacinhos. Então é o reconhecimento. Para reconhecer a gente precisa de humildade, irmãos. Então a gente só vai conseguir ter moderação se a gente receber essa humildade de Deus. Por isso que Jesus falou, venha a mim, vocês estão cansados e sobrecarregados, e aprendem de mim que eu sou manso e humilde de coração. Para a gente alcançar essa maturação na fé, essa temperança, se tornar alguém temperante. E aí depois disso, pastor Tiago, se longe de Deus nós éramos pessoas que só causava conflitos, por quê? Porque a gente estava em conflito dentro de nós. Então não vem com essa história dizendo, mas eu não era. Não. Às vezes tu não causava um conflito lá no teu trabalho, mas chegava em casa e ficava falando do chefe, do teu marido, dizendo, mas é que tu não sabe, minha colega lá, nossa, barraqueira, fofoqueira, não sei o quê. Conflito. Ficava falando mal das pessoas, ficava maquinando, matando as pessoas na tua cabeça. Então, nós éramos causadores de conflito. Pela imaturidade da fé.
Agora, a maturidade da fé vai fazer a gente se tornar o que, irmãos? Pacificadores, resolvedores de conflitos. É alguém que vai procurar conflito. Um homem e uma mulher de Deus não é aquilo lá, está acontecendo conflito, ele foge. Ih, eu fora. Eu tô fora de problema. Meu Deus. Pastor Edu, nossa, é que tu não sabe os problemas que tem lá na minha empresa. Não tem como eu matar louco. Cara, no meu casamento lá com os meus filhos, pá, eu fora. Aqui em Venâncio Aires, tu não sabe, cara, o que está acontecendo aqui. Imagina que eu vou ligar lá pro Omar para saber o que está acontecendo lá em Goiatuba. Não, eu vou focar aqui na minha empresa, aqui nos meus filhos. Eu já tenho problema demais. Demais da conta, só. Não. Ele entende que os problemas dele já foram resolvidos dentro dele. E agora ele sabe o antídoto disso. Ele sabe o que precisa haver ali para ter uma reconciliação. E aí ele se mete. Se mete mesmo, irmão. Não tem medo de se meter nos conflitos aí. Que Deus mandou te meter. Tem conflitos aí que Deus já falou contigo, que tu tem que te meter, tem que botar a tua mão, tem que botar a cara ali, tem que ter essa ousadia e tu não está fazendo. Por covardia, que é essa palavra que o pastor Tiago trouxe. E porque vai vir perseguição, entendeu? Tu tem que estar atento. Não fica querendo achar que a vida com o Senhor e a vida de um discípulo e a vida de um testemunha é mártir. E está tudo certo. Vai te envolver nos problemas dos teus irmãos. Eu estava conversando com minha irmã na sexta e ela estava me atualizando como é que ela fazia na empresa dela, né? Não, porque todo dia a gente tem 15 minutos de oração. Bah. E aí eu disse para ela, para de orar. Ela ficou vermelha. Mas por quê? Porque tu é religiosa, isso aí é um rito só. Tá orando para quê? Para ficar todo mundo contido? Tá orando para quê? Para vender? Para ser abençoada? Não funciona contra a inclinação da carne. Qual é a inclinação? Tua inclinação. Tu não quer que ninguém erre, tu não quer que ninguém dê problema, porque tu não está pronto para ter uma palavra ali, para parar tudo e trazer um princípio ali. Aí tu ora para dizer, não, pelo menos 15, deu, fechou agora, pastor, agora nós vamos. Imagina, meu irmão, minha irmã, sai dessa vida. Sai dessa vida, o inferno está rindo para ti. Está dando gargalhada do jeito como tu está te posicionando. Está dando gargalhada. Porque tu é muito hilário. Nossa, como tu é engraçado pro inferno. Não, irmãos, a gente tem que confundir o inferno. Tem que confundir. Ele tem que confundir, mas para isso tem que entender quem tu é. Tem que entender quem tu é. Tem que entender a palavra que está no teu coração. Tem que entender que ele já foi vencido. E que tu é forte. Já foi vencido. Para de entrar em discussão por senso de direito. Para de entrar em discussão. Em briga. Vai buscar essa moderação interna. Vai que vem a partir de tudo isso que a gente está vivendo. Aqui é um clamor nessa manhã aqui, amém? É um clamor nessa manhã aqui. Senhor, me ajuda. Guarda o meu coração. É uma renovação de entendimento, irmãos. Agora vem essa palavra aqui, a gente pega essa palavra, o Senhor gera entendimento, a gente sai. Calma. Amanhã o entendimento vai estar sendo renovado de novo. A transformação vem pela renovação da mente, não pela forma. A gente está entendendo e está criando uma forma para o nosso entendimento. Aí a gente está andando que nem o mundo, só que religioso. Sabe? Está religioso ali, Está tudo certo, pastor. Não, contrato só evangélico. Não entra ninguém na minha empresa que não é evangélico. Só de igreja. Eu vou trazer um testemunho
Né? A gente já tá. Até crente era. Irmãos, presta atenção. Eu vim para cá em 2016 para trabalhar numa OSC, numa organização da sociedade civil, uma ONG, que contratava só pessoas evangélicas. Eu estou trazendo isso porque isso eu já falei para elas, eu já falei pro presidente, né? Foi o lugar que nós fomos trabalhados na perseguição. Foi o lugar onde a gente começou a viver, né, pastor Eduardo? Tu andou mais perto, né? Foi ali que a gente viu o que é ser perseguido pelos de dentro. Porque a perseguição vem dos de dentro, não é dos de fora. Os de fora nem sabem o que a gente está falando. Os de fora nem sabem o que é amor, nem sabem o que é Cristo. A perseguição, ela vai vir dentro. Eram os judeus que se levantavam ali. Então, sai desse místico, sai disso. É bom para ti. Sai disso. E cuidando de ti mesmo, cuidando dessa doutrina que tu está recebendo, tu vai cuidar de ti e dos outros. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos, estão online. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter um tempo de oração, vamos ficar de pé. Quem consegue ficar de pé. Quem não consegue ficar sentado. Fabrício e Bel, que bom ter vocês aí, Fabrício. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se abracem, é isso mesmo, Ricardo, Renato, se abracem aí. Glória a Deus. Irmãos, é muito forte isso, sabe por quê? Porque essa palavra também tem mexido comigo, porque esse dia eu peguei um álbum, né, de fotografia, que a Lara ela era pequena. Estava recém-nascida ali, né, no colo, fui vendo. E aquilo gerou um choro no meu coração, porque eu não tinha esse conhecimento na época. Eu fui muito desmedido, fui muito desequilibrado, sabe, no tratamento com a minha filha, sabe, e aí começou a gerar um choro no meu coração, e aí era uma luta para que eu não me sentisse culpado. Que agora eu vi ali o Ricardo e a Renata abraçando o Vicente, né? A gente começa a rever a nossa relação com os nossos filhos, a gente começa a rever, né, como é que a gente foi como pai. Irmãos, não tem culpa, amém? Se porventura veio ali Ribeirão, Estados Unidos, né, o Omar, o Fabrício, o Abel, o Regis lá, Lagoas, Rondônia lá em Alfa, se veio culpa no teu coração, nós vamos orar para que caia por terra, em nome de Jesus. Não tem culpa, não tem mais condenação. Isso tudo é para tu entender que tu está dentro do processo e que tu precisa assumir a responsabilidade desse processo. Não como aquele que domina, mas como aquele que precisa estar humilde e disposto a estar sendo transformado. E para transformar também, a partir da mansidão, da moderação que está dentro de ti, tu estabelecer ambientes moderados também. Em nome de Jesus. Pastor, tu ora? Amém. Feche teus olhos. Curva a tua cabeça. Como aquele que está se curvando diante do Senhor, diante daquele que te salvou. Vai agradecendo por essa salvação. Vai agradecendo por esse favor imerecido. A graça nos alcançou. A graça tem salvado a nossa vida. Nós não merecíamos, Senhor, tamanho amor, tamanha entrega. Sabe, hoje à noite a gente celebra isso, a gente celebra esse lugar na mesa que Tu nos deu. A gente andando errantes, perdidos, entregues para os nossos prazeres, para os nossos desejos. Oh Espírito Santo, obrigado, Senhor,
Agradece ao Senhor, diz assim: obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque Tu me alcançou. Obrigado, Pai, porque Tu me encontrou. Eu era aquela ovelha perdida, Pai, e Tu foi ao meu encontro. Tu não te acostumou, Tu não te acomodou com aquelas 99 que Tu tinha. Tu foi ao meu encontro, Tu foi me achar para salvar minha vida, para me encontrar. Obrigado, Jesus. Por isso, Pai, me ensina agora a viver de modo digno dessa salvação. A gente, Pai, não quer estar mais sendo essas pessoas orgulhosas, prepotentes, vaidosas. Nos livra disso, Senhor. Pessoas, Pai, que a partir disso estão fazendo conflitos, Pai, guerras, fazendo confusões, Pai. Nós não queremos mais ser assim, Pai. Nos lugares onde Tu tem nos levado, ô Espírito Santo, a gente quer ser, Pai, esses, Pai, que são os reconciliadores, que carregam o ministério da reconciliação, que levam paz para onde chegam. Esses, Pai, que chegam e dizem: paz seja convosco. Nós queremos nos tornar isso, Senhor. Por isso, Pai, no nome de Jesus, aplaca esses conflitos que há ainda dentro de nós. Esses conflitos, essas dúvidas, Pai, que ainda nos deixam, Pai, pessoas nervosas, pessoas, Pai, perturbadas, pessoas irritadas, pessoas vulneráveis. Pai, nós não queremos mais ser assim. Nós queremos ser, Pai, pessoas que contêm longanimidade, temperança, moderação. Pai, no nome de Jesus, derrama isso na nossa vida, a partir da humildade. Pede para Deus humildade aqui nessa manhã. Diz: Senhor, eu quero humildade. Sabe por quê? Porque Tu resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o que a gente precisa é da Tua graça. Ô Espírito Santo, só a Tua graça nos basta. Nós não precisamos mais de nada. Por isso Te derrama, Pai, nessa manhã em humildade nos nossos corações, Pai, para que a gente possa experimentar dessa moderação que só existe em Ti. No nome santo de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus, pois não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus, põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Vai clamando isso a Ele nessa manhã. Diz: necessita mais de Ti. Queremos mais do Teu Espírito. Necessita mais de Ti. Aleluia, graças a Deus. Dá uma salva de palmas pro Senhor, que Ele tem transformado o nosso coração, tem nos dado novas vestes, tem nos dado um novo comportamento, uma nova maneira de pensar.
É o Senhor que faz. Graças a Deus. Um beijo pessoal que está online, nas suas casas. Nos encontramos à noite no nosso culto de Santa Ceia. Não deixe de preparar o teu pão, não deixe de preparar o suco de uva para a gente estar ceando juntos, nos alegrando nessa mesa que tem transformado o nosso interior. Aleluia, graças a Deus. Cadê as gurias da dança aí? Da dança teens. Vamos lá, Yasmin, eu vi que tá a Alice aí. Para nós finalizar, nos alegrando no Senhor, no nome de Jesus. Yeah, 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 oh, ah. 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 Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Olha pro teu irmão, tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Yeah, 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 oh, ah. 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 Vamos com as palmas assim, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre nossa canção. Vamos junto com as palmas assim. Yeah, 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 oh, ah. Aleluia. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Yeah, 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 oh, ah. Aplaude o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Beijo, pessoal online. Beijo. Até a noite. Em nome de Jesus.